Graça e paz, internauta do IR Online. Nós estamos hoje aqui com o pastor Seraf, mais uma vinda que ele veio aqui ao Brasil, aqui em Anápolis. Nós estamos muito gratos pela sua presença. Seja bem-vindo conosco, pastor. Nós queremos agradecer primeiramente a sua vinda e saber do senhor o início do seu trabalho. Quando começou o seu ministério? É um prazer, é uma alegria muito grande, caro internauta, estar aqui compartilhando com vocês as maravilhas de Deus vivo. Eu me converti a Jesus Cristo aos 19 anos de idade, num momento muito conturbado da minha vida. Me convertia porque eu percebi em Jesus Cristo a possibilidade de uma vida melhor. E a partir disso, eu abri o coração para Deus e recebi a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E Jesus, nesses 27 anos de servo, tem guiado os meus passos para uma vida melhor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Senhor Seraf, a gente sabe que o seu ministério está bastante envolvido com a África, não é verdade? Com certeza. E a gente quer saber qual que é a realidade espiritual desse continente da África. A África é um continente constituído por mais de 50 países, onde existe uma diversificação de línguas muito grande. A realidade da África, a realidade espiritual da África, eu posso descrevê-la como, dependendo de cada país, mas especialmente nos países que eu visito, eu lido com muita gente oprimida, pessoas possessas. Isso é porque a pessoa que não tem a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador de sua vida, o diabo tem livre acesso na vida dele. O diabo então veio para roubar, matar e destruir. Essa questão da opressão e possessão maligna que nós encontramos não só na África, mas quase que em todo o mundo, se deve justamente à ignorância espiritual do povo e à ignorância bíblica. Pois a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a única solução de Deus que pode mudar a história dos povos através de uma experiência comum. Então nós temos uma realidade espiritual, que o senhor acabou de falar, e às vezes a gente vê muitas pessoas aqui no Brasil tendo esse ministério, esse chamado para as missões. Qual o maior desafio que o senhor teve ou ainda tem para implantar o reino de Deus na África, nos países da África? Eu compreendo que assim como o reino de Deus chegou ao mundo na pessoa e obra de Jesus Cristo, o mesmo precisa chegar individualmente no coração de cada ser humano. E na medida em que nós começamos a pregar a palavra de Deus entre os povos, nós, em África, nós temos como desafio a questão das línguas. Na África são quase 2.000 línguas. Cada nação é constituído por vários povos, várias etnias. Cada etnia tem a sua língua. E isso muitas vezes se constitui um desafio. O aprendizado da língua, a adaptação, a assimilação da cultura, muitas vezes se transforma em uma barreira que nós precisamos transpor. Mas Deus é aquele que age de forma milagrosa. E Ele então transforma o impossível em algo possível, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Seraf, no YouTube, às vezes o brasileiro está usando muito o YouTube, essa ferramenta poderosa da internet. Nós vemos muitos vídeos falando sobre curas, milagres. A gente quer saber isso do senhor, lá na África, onde o senhor vai, Deus usa o senhor poderosamente também com essas manifestações de cura? A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, a cura divina, a libertação dos oprimidos, a restauração dos abatidos de alma, são milagres que o Espírito Santo opera. Na medida em que você começa a pregar com fé, dependendo de Deus e da sua unção, os milagres acontecem. Então, quando você se coloca à disposição de Deus para ser usado por Ele com poder e glória, Ele age e faz o impossível acontecer. O caído se levanta, o oprimido é liberto, o morto ressuscita, porque agindo Deus ninguém impede. Quando Deus age, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem preconceito religioso que impede o agir de Deus. Quando Deus age,
as cadeias caem por terra, as vidas são libertas e o nome de Jesus é glorificado. Agora nós temos um grande desafio, pastor Serafo, que a Bíblia diz para nós avançarmos, mas nós precisamos cuidar da nossa casa, né? E o senhor tem família, não é verdade? O senhor tem uma esposa, quantos filhos o senhor tem? 3 filhos. 3 filhos. Como que o senhor concilia isso? O ministério, que eu sei que o senhor usa o senhor poderosamente, e com a família, como conciliar as duas coisas? Primeiro, a minha primeira igreja, o meu primeiro compromisso depois de Deus é com a minha família. A Bíblia diz que se alguém não tem o cuidado com os seus, e principalmente os da própria casa, negou a fé e é pior que o infiel. Então tudo começa em casa. O ministério começa em casa, dentro de uma perspectiva familiar, compartilhar o que Deus está te revelando com a família. Você escutar a esposa e os filhos, porque minha esposa e filhos não são obrigados a ter o meu chamado, mas eles são meus apoiadores, são eles que me incentivam. Então as minhas viagens, as cruzadas que eu realizo, nós o fazemos com o consentimento da minha família. Quando eu estou em casa, eu procuro dar o melhor para a minha família. Eu não dou quantidade, eu dou qualidade. Entendeu? Explorar o tempo da melhor maneira possível, estar com a família, ir ao cinema, meditar na palavra de Deus junto, cultuar a Deus junto, trocar experiências, sorrir, cantar, se alegrar, viver a vida dentro da dimensão que Deus a idealizou, porque nós nascemos para alegria, para felicidade, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O senhor comentou muito sobre viagens, o senhor faz muitas viagens, é verdade isso, né? E a gente quer saber como é que está a igreja do Senhor Jesus na face da terra, no Brasil em específico. Nós queremos saber, no Brasil, como você vê a igreja do Senhor, se tem algo que você verifica que precisa ser melhorado. Da década de 80 para cá, a igreja evangélica no Brasil tem crescido muito em missões. A visão missionária da igreja mudou para melhor. O que nós precisamos fazer é conscientizar essa nova geração, procurando passar para eles uma perspectiva missionária mais abrangente. Nós precisamos mobilizar a igreja visando o comprometimento dela com a questão missionária. Quando falo em missões, eu estou me referindo a missões urbanas, missões transculturais. Nós precisamos treinar a igreja para isso, principalmente no tocante a essa explosão demográfica, o crescimento da população numa velocidade assim incalculável. Então nós precisamos nos preparar para atender essa demanda, principalmente num trabalho sério com as crianças, porque evangelizando as crianças e investindo nas crianças, nós estaremos desenvolvendo um trabalho preventivo. Porque as crianças que não foram alcançadas com o Evangelho agora, sabe aonde encontrá-las daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Talvez por trás das grades, no mundo das drogas, na prostituição, no homossexualismo. Nós precisamos pregar o Evangelho para as crianças. As melhores salas da escola dominical, os melhores professores da escola dominical têm que ser para as crianças. Precisamos desenvolver um trabalho preventivo para que a igreja cresça em nome de Jesus. Mas no geral, pastor Serafo, nós vemos assim, grandes igrejas, pastores, nós queremos saber se você tem visto o amadurecimento desses líderes ou se a igreja ainda está tímida. Como o senhor avalia isso? A igreja, ela não está tímida. Aconteceu um amadurecimento, um crescimento, um despertamento. Deus está levando a igreja para essa direção de evangelizar os povos. A verdade é que o trabalho missionário está sendo desenvolvido dentro da perspectiva evangelística e missionária de cada líder. Porque o líder, ele faz aquilo que ele aprendeu desde criança. Tem gente que acha que tem que evangelizar somente o Brasil e está evangelizando o Brasil. Tem ministérios que já têm uma visão mais abrangente de evangelizar o Brasil e o mundo, e isso está acontecendo. A verdade é que nós precisamos de mais obreiros. Precisamos hoje levar a igreja nessa direção de despertamento de vocacionados. Falar mais sobre evangelismo, falar mais sobre missões transculturais, falar mais sobre desenvolvimento da ação social, que é a nossa responsabilidade pregarmos a palavra de Deus de forma integral, visando alcançar o homem nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo.
temos que caminhar nessa direção para que a igreja cresça e venha alcançar os confins da terra no nome de Jesus. A nossa igreja trabalha com a visão celular, que é uma grande estratégia que Deus nos deixou. Como que o senhor vê essa estratégia auxiliando o evangelismo? Eu acho que a visão celular, ela está desenvolvendo um trabalho bem contemporâneo, um trabalho bem assim, contextualizado. Porque tem muitas pessoas que não viriam à igreja, mas visitariam a casa de um amigo. Então, através das células, as igrejas que estão na visão celular estão desenvolvendo missões urbanas. E isso está acontecendo, isso está trazendo um crescimento para a igreja. Está levando muita gente à maturidade, porque muitas pessoas vêm para a igreja, muitos irmãos vêm para a igreja, às vezes são ministrados e às vezes não tem como até fazer uma pergunta, ser atendido dentro da necessidade dele. Já num grupo pequeno isso é possível. Então esse trabalho da visão celular está trazendo muitos benefícios no reino de Deus, salvando, preparando, treinando obreiros e fazendo dessa forma, com certeza, o corpo está sendo edificado para a glória de Deus. O senhor crê que todo membro pode se tornar um líder, um grande líder? Nós fomos chamados para liderar. Depois que Deus criou tudo, Deus deu autoridade a Adão para liderar. Deus falou para Adão: domine, lidere, entendeu? Então todo ser humano pode ser um líder. Todos nós nascemos para liderar os nossos sonhos, os nossos projetos, sabe? Você nasceu para liderar. Se você colocar os teus sonhos para alguém liderá-los, você vai ser a pessoa mais frustrada da terra. Então a verdade é que quando nascemos, olha aqui, nós nascemos neste mundo trazendo um pacote cheio de habilidades. Dentro de cada ser humano existem mais de 500 habilidades. Cabe ao ser humano lapidá-los e procurar se identificar com uma dessas habilidades. Ninguém nasce motorista, ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado, entendeu? Ninguém nasce enfermeiro, tudo se aprende. Quer dizer que o senhor não nasceu pregando bem? Eu não nasci pregando. Porque prega muito bem, não sei se você já teve a oportunidade de ver. De Deus. É uma bênção e tem evangelizado com muita alegria. E falar por alegria, pastor Seráfico, às vezes o pessoal fica vendo você sorrindo muito, você é um homem muito carismático. Às vezes a gente fica pensando assim, será que ele não passa luta? Será que ele não passa dificuldade? E como o senhor trata esse momento que a Bíblia diz de momento mau, um dia mau? Uma das coisas que eu aprendi desde o começo do meu ministério é que a vida com Deus é feita de lutas. Não existe nenhum vencedor na vida que não tenha enfrentado lutas. Para obter vitórias, tem que lutar. Então, eu luto com a certeza da vitória, porque a Bíblia me diz que em todas estas coisas eu sou mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que me amou. Então eu fui marcado para vencer. Que venha o capeta, que venha o demônio, que venham os ventos, que venham os vendavais, que venham as tempestades, que venham os crucinários. Eu estou firmado na rocha que não se abala. Essa rocha é Jesus e Ele me garante a vitória em todas essas coisas. Então vou viver a vida sorrindo. De antemão, já agradecer a participação do senhor, agradecer aos acessos que nós estamos tendo no site da IR. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem profética, liberar palavras de bênção para o internauta que está nos assistindo nesse momento. Meu caro amigo, eu quero lhe dizer que todos nós nascemos para a alegria. Só que infelizmente existem os ladrões de alegria. E a possibilidade e o prazer de viver tem sido roubado de um grande número de pessoas. Em função disso, o mundo está cheio de pessoas oprimidas, pessoas possessas, amarradas, acorrentadas, sem alegria, sem paz e sem esperança. Mas ser alegre à luz da Bíblia Sagrada é um mandamento bíblico, pois a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você e eu nascemos para a alegria. Você precisa aprender a vencer os ladrões da alegria, como por exemplo a ansiedade.
A pessoa ansiosa, ela não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue se firmar na perseguição dos seus sonhos. A pessoa ansiosa não tem paz. Longe da tua vida toda ansiedade, no nome de Jesus. Um outro ladrão da alegria é o pecado. Deus em Jesus Cristo te estende a mão e te oferece de graça o seu perdão, que te perdoa de fato e de verdade. Abre o teu coração, aceita o perdão de Deus e seja liberto de toda acusação do inferno diabólica, no nome de Jesus Cristo. O outro ladrão da alegria é o medo. Você não precisa ter medo de nada, porque a tua vida está nas mãos de Deus. O teu futuro a Ele pertence. Ele tem o poder de transformar a sua tristeza em alegria, a derrota em vitória, a maldição em bênção. Minha oração é para que o Senhor Deus te abençoe, abençoe o teu lar e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que os teus sonhos se tornem em realidade em Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Aleluia. Benção, pode ser.